Capelete é aquela massa que parece um chapeuzinho. A sopa de capelete é ideal para os meses de inverno porque alimenta e dá energia. Antes, esta massa era toda feita à mão. O trabalho não rendia. Até que o inventor fez uma máquina que facilitou o dia a dia de uma agroindústria familiar caseira de Passo Fundo. Frio. Assim são muitos dos dias de inverno no sul do país. Nesses dias, a gente só pensa em se aquecer. Uma boa opção é a sopa. E melhor ainda, se for uma boa sopa de capelete. Quem conhece sabe o valor que tem. Quem não conhece, tá na hora de conhecer. E hoje o Rio Grande Rural trouxe vocês até o interior do município de Passo Fundo para conhecer uma agroindústria de capelete. Aqui vocês vão ver o tradicional capelete feito manualmente, mas agora com uma novidade, feito por um invento criado por um produtor para fazer capeletes com mais agilidade. Vamos lá? Oi, dona Dalva. Oi. Tudo bom? Bom. Vamos conhecer? Vamos. Os capeletes são feitos de uma massa de farinha de trigo e ovos, que depois de estendida bem fina, é cortada em quadrados. Esses quadradinhos são recheados com carne ou frango e dobrados. Os capeletes podem ser feitos em sopas, cozidos e servidos com molho ou fritos. A produção dessa maneira tradicional e artesanal pode ser demorada, mas isso já está mudando. E quem comemora é a dona Dalva, que há 13 anos trabalha com massas. Hoje já está bem mais prático para fazer os capeletes. Por quê? O que mudou aqui na agroindústria da senhora? É que assim, nós conseguimos, né, um amigo que fez a nossa máquina para nos ajudar, né? Ela não dá o total serviço pronto, né? Porque senão deixa de ser caseiro. Então, eu queria ela para dar continuidade na massa caseira. Então, essa máquina, ela me ajuda a rechear, né, o capelete, e daí o finalmente, que é fechar na mão, a gente fecha. Quanto tempo que levaria para fazer durante um dia? O que a senhora conseguia produzir manualmente e o que consegue produzir hoje? Nossa, uma vez, eu não gosto nem de lembrar, porque a gente sofreu bastante, né, fazendo os capeletes. E nós, em 3, não conseguia fazer mais que 3 quilos numa tarde, eu era muito demorado. Agora, hoje, nós aqui conseguimos fazer bastante, fazemos em torno de 20 quilos, 30, depende de quantas pessoas eu tenho para me ajudar. Eu fiquei sabendo que foi a senhora que apostou na ideia desse inventor, é verdade? É, a gente estava precisando, né, de uma máquina assim, e daí a gente ficou sabendo que ele fazia peças de máquina, né? Então daí a gente procurou ele e ele disse que fazia a máquina para nós, né? E daí fomos lá, falei para ele do jeito que era, mais ou menos a máquina, né? Daí ele conseguiu fazer. E daí a gente ajudou ele. Ele me ajudou e eu ajudei ele, né? Eu ajudei ele com o dinheiro para ele fazer a máquina e ele me ajudou me trazendo o retorno, que são os capeletes. O responsável por essa evolução na forma de fazer capelete é Vladimir Guidi. Ele, que tem apenas o ensino fundamental, e o seu filho Tainan desenvolveram uma máquina. Com ela é possível fabricar aproximadamente 8 quilos de capelete por hora, mais do que o dobro do que a dona Dalva, mais 2 pessoas, faziam em uma tarde inteira de trabalho. E o Vladimir, então, é o inventor dessa máquina que veio salvar a agroindústria da dona Dalva. Vladimir, essa foi a primeira? Essa foi a primeira máquina que a gente construiu. E como que veio? Surgiu da dificuldade dela e como que você conseguiu chegar até ela? Surgiu devido à necessidade que a Dalva tinha e entrando em contato com a Rosane na Emater, e a gente acabou desenvolvendo para ela a máquina. E então, através de discussão, assim, troca de ideia, a gente foi chegando no objetivo que era produzir o capelete em grande escala, mantendo a tradição do capelete caseiro. Eu e meu filho, a gente começou a montar um esquema para a fabricação da máquina, então a gente foi criando o primeiro molde do tamanho do capelete, para que a gente pudesse chegar num padrão que fosse o ideal assim, e apresentável. Como é que a gente fez isso? A gente foi fazendo capelete, cozinhando um tamanho até chegar no ponto ideal que a Dalva precisava. Desse tamanho que a gente partiu para a fabricação da máquina. Certo. Quanto tempo levou esse processo, desde a ideia até a máquina funcionando?
O processo até ter da ideia demorou uns 4 meses. Hoje a gente já tem em torno de 40 máquinas que a gente produziu. A gente tem mercado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte e Espírito Santo. Como é que você vê isso? A gente vê de uma forma que até é difícil de você explicar, né? Porque você tem uma ideia, a Dalva tem uma necessidade, e você botar em prática, tu tem um monte de dificuldade no meio disso, né? Então a gente batalhou e chegou onde chegou. A máquina de capelete foi premiada com o 4º lugar na 3ª Mostra de Máquinas e Inventos para Agricultura Familiar, realizada em Pelotas no mês de maio. Dessa forma, ficou mais fácil e rápido produzir. Depois da massa espichada, coloca na máquina. Aplica o recheio, cobre, corta e dobra. Ganha a Dona Dalva e ganham os consumidores. Bom apetite!